Serra terminou o primeiro turno, digamos assim, na quarta da Série D invicto, e justamente por isso eu quero saber como é que vem o psicológico da equipe depois de ter conseguido a invencibilidade nesse começo do campeonato, já visando as próximas partidas também. Primeiro que é bom você estar nessa situação de não ter perdido ainda, né? Não é um objetivo traçado por nós, né? Acredito que em algum momento a gente vai acabar sendo derrotado, mas estamos num momento bom e num grupo novo que foi reformulado, então estamos satisfeitos com isso. Entendemos que nós precisamos prorrogar essa situação, né? Continuar fazendo bons jogos, continuar em evolução, continuar melhorando, para que a gente consiga manter essa fase aí, que é um momento bom. Mas no futebol tudo é muito rápido, né? Tanto para você chegar no momento bom, quanto para você cair. Então nós estamos conversando bastante com os atletas, passando que nós temos que ter o pé no chão, que essa invencibilidade em cinco jogos não pode ser o principal fator ou o principal objetivo da nossa equipe. Nós temos que fazer mais 5 jogos agora da mesma maneira que a gente fez, buscar resultados, e se acontecer de a gente ficar sem perder, melhor, mas se perder também, jogando bem, jogando com evolução, como a gente vem fazendo, é uma situação que pode acontecer. Então a gente está conversando bastante para que os atletas tenham, né, essa ideia de continuar trabalhando, continuar melhorando, para que a gente possa crescer ainda mais dentro da competição. Gerson, em relação a essas partidas do primeiro turno, você consegue avaliar melhor os adversários já? Tem algum adversário que te assusta mais, ou aquele que talvez o Serra tenha um confronto mais favorável, ou não passa isso pela sua cabeça? Não, a gente enfrentou e acompanha, né, os outros jogos também. Acho que cada equipe já está no momento agora, né, vai para o sexto jogo, então já tem uma maneira de jogar, já dá para identificar os pontos fortes, os pontos que não são tão positivos também. Mas todas as equipes se estudam, todas as equipes elas procuram buscar informações, né, e nós também fizemos isso, também estamos avaliando e estudando todos os nossos adversários, né, mas isso não é uma certeza de resultado, né? Como os adversários também nos estudam, nos procuram, né, entender como a gente joga, característica, enfim. Mas já deu para perceber, né, nesse número de jogos, a característica de cada equipe. E eu continuo dentro do mesmo pensamento lá do início, um grupo muito equilibrado, não tem nenhuma grande equipe se sobressaindo mais do que nenhuma outra não, tanto que o primeiro colocado vai ter um enfrentamento muito difícil contra aquele que está lá embaixo e aqueles que estão no meio da tabela também. Então vão ser aí ainda mais 3 rodadas que vai ficar muito embolado ainda, acredito eu. E só talvez lá nas últimas 2 é que sim a gente vai poder direcionar e ver quem realmente não está mais na disputa por uma classificação ou quem já garantiu sua classificação, mas acho que nos próximos 3 jogos ainda vai ter esse equilíbrio e a gente está muito atento quanto a isso. Em relação ao grupo, a gente percebe que são vários jogos com partidas bem movimentadas, em número de gols, digamos assim. Mas mesmo assim, existem aqueles que acreditam que o Serra, mesmo tendo marcado, desde que você chegou aqui em todos os jogos, que você tem falado na coletiva passada que eu tinha vindo aqui, é um time que privilegia mais a defesa em detrimento ao ataque. Você concorda com isso? Não concordo, né? Acho que quem coloca essa situação não está assistindo bem os jogos, né, da nossa equipe. Nós tivemos aí o jogo contra o 13, que isso ficou, né, foi muito colocado aí pelo adversário, né, por quem assistiu o jogo, mas foi um contexto totalmente diferente. Enquanto nós tivemos 11 contra 11, nós tivemos mais oportunidades de gols do que o 13. Né? Então, e depois, quando você perde um jogador com 5 minutos no segundo tempo, realmente você fica com a menos. Ainda tivemos situações para fazer o segundo gol antes de tomar o empate. E aí sim, a partir do momento que o adversário jogando em casa com um jogador a mais vem para uma pressão final no final do jogo, aí você tem que saber se defender. Mas eu não vejo o Serra Branca como uma equipe mais defensiva do que ofensiva, não. Pelo contrário, nossa equipe sempre joga para ganhar, dentro e fora de campo. Claro, quando a gente está sem a bola, né, nesse momento do jogo, nessa fase do jogo, você tem que saber se defender. Isso faz parte de qualquer equipe.
Então é assim que a gente trabalha e vai continuar trabalhando, priorizando sempre a equipe jogar para vencer, fazer mais gols, mas sempre trabalhando e sempre dando uma atenção ao setor defensivo também. Só para a gente encerrar, em relação ao segundo turno, digamos assim, dessa parte de grupos, o Serra Branca vai adotar algum tipo de planejamento diferente do que foi adotado no primeiro turno, ou o planejamento segue o mesmo? Não, segue o mesmo e a gente espera que os resultados também, né? Foi um primeiro turno que nós sabíamos que nas 3 primeiras rodadas, né, a gente teria um pouco de dificuldade ainda por todo o processo que nós tivemos de chegada de atletas, assim, um pouco, né, depois do que a gente esperava. Então o tempo de treinamento não foi o ideal para uma preparação para uma competição equilibrada e curta, né, nessa primeira fase. Mas depois sim, da terceira rodada, a gente já sabia que a equipe ia crescer e evoluir. A gente espera que consiga continuar essa crescente, continue dentro dessa evolução, dentro da competição, que nós temos mais 5 jogos nessa primeira fase para garantir a nossa classificação e depois disso, sim, matematicamente garantido, a gente vai pensar em outras metas, em outras situações que nós também vamos querer dentro da competição, mas a primeira é garantir matematicamente a classificação entre os 4 e depois disso, sim, buscar uma classificação melhor possível dentro do grupo, enfim. Mas o planejamento é o mesmo, a ideia é a mesma, né, de jogo a jogo buscar um resultado positivo, de tentar se impor, tentar ter o controle do jogo por maior parte dele, e é isso que a gente espera manter nesse segundo turno também. Obrigado. E eu queria saber como é que está a preparação para o próximo jogo. O Serra Branca terminou invicto o primeiro turno da parte de grupos da Série D. Queria saber como vinha a preparação, justamente buscando talvez repetir o feito no primeiro turno, ou vocês não levam tanto isso em consideração? Cara, a gente sabe que a Série D é um campeonato difícil, né? A nossa chave é uma chave difícil, então a gente está se preparando, a gente está indo jogo após jogo para que a gente possa, né, tá conseguindo o nosso objetivo, que é a primeira classificação, e aí depois a gente vai pensando nos mata-matas. Em relação à questão de disputa no ataque, a gente sabe que o Serra Branca tem vários atacantes que vêm performando bem. Tem você, tem o Toscano também, fora os outros que vêm buscando um espaço na fase ofensiva. Como é que tem sido essa disputa? Tem sido uma disputa boa, né? Uma disputa sadia. A gente trabalha, a gente treina, né, todos os dias aqui para que a gente tenta dar o nosso melhor e a gente deixa sempre a decisão do professor. Então, quem ele sempre está escolhendo ali, está sempre dando o seu melhor. E também as pessoas que estão entrando, né? Também está nos ajudando. A gente tem um grupo forte, né? Um grupo bem qualificado. Então, está sendo uma disputa boa, uma disputa sadia. Então, isso é que está fazendo com que a gente está conseguindo nossos pontos, nossos objetivos.